Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar sobre essa partida que terminou agora há pouquinho. O Grêmio empatou com o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. E eu tô vendo muita gente comemorando este resultado, mas, sinceramente, vamos lá. Eu acho que comemorar esse resultado é até diminuir o tamanho do Grêmio, porque, olha, o time do Vasco é ridiculamente, cara, ruim. Ruim. E o Grêmio passou trabalho contra o Vasco da Gama, principalmente no primeiro tempo. O Mano Menezes, a gente entende que ele precisa tirar, né, algumas situações da partida como exemplo, mas eu tento entender o que passa na cabeça do treinador, tá? Eu tento entender. O Mano entrou em campo hoje com o meio-campo tendo Alex Santana, Edenilson e Dodi. Quem era o criador, quem era o cérebro pensante dessa história toda? Num primeiro momento eu pensei que fosse, né, que seria o Alex Santana. Mas quem se apresentou mais para o jogo no ataque foi o Edenilson. Então, logo, o Edenilson foi o cara pensado pelo Mano para tentar armar este time, tentar se colocar mais à frente, fazer com que o Grêmio levasse perigo ao Vasco. E o Grêmio até conseguiu, em alguns momentos ali logo no início, o Grêmio até conseguiu chegar próximo ao gol, inclusive o Bright White perdeu um cabeceio, foi ali aos 10 minutos, na cara a cara ali com o goleiro do Vasco, mas logo depois, em seguida, foi um rodeão do Vasco. Um rodeão. Não é aquelas chances claras de gol e tudo mais, não. Mas o Vasco teve mais posse. O Vasco foi mais para cima do que o Grêmio, levou mais perigo ao Grêmio, pelo menos em dado momento. E isso diz muito sobre o momento do Grêmio. Porque o Grêmio não conseguia ficar com a bola, o Grêmio não conseguia trocar passes, o Grêmio era só bola lá na frente, tentando especialmente pelo lado do Kike Oliveira, que estava na esquerda, por hora tentava em cima do Alisson, o Bright White desaparecido, sumido na partida, muito pouco acionado. O Edenilson, um jogador que, mais uma vez, ele dá provas de que não é o que o Mano gostaria que fosse, e talvez o Mano saiba disso, tanto que o Mano já falou na última coletiva que o Edenilson, como um meia armador, ele é um extraordinário coadjuvante, porque o Edenilson não é isso. O Edenilson ele não é um cara que marca porque ele tira o pé, e claramente isso acontece. O Edenilson muitas vezes ele vai com um pezinho mole ali, ele tira o pé. Não sei se ele tem medo de lesão, o que acontece, mas o Edenilson ele não tá pra marcação. E ali na frente o Edenilson não é o suficiente. Então assim, a gente tá insistindo num jogador que não dá conta do recado. Não dá conta no recado. Mas por que o Mano tá colocando o Edenilson? Porque ele já colocou o Cristaldo e é um desaparecido na partida. O Mano tentou o o Monsalve acabou lesionando, ficou de fora do jogo de hoje. Mas é um jogador que também não vinha dando resultado. Então, assim, eu tento entender o lado do treinador. Mas, ao mesmo tempo que eu tento entender o lado do Mano, eu me pergunto por que ele não dá chance pro Riquelme, por exemplo. Por que ele não coloca o Guri pra jogar? Colocou o Guri pra jogar na fogueira, no segundo tempo, né? Quando o Grêmio já tava perdendo de 1-0. Mas enfim, falando ainda do primeiro tempo, vamos encerrar o capítulo primeiro tempo, porque o Grêmio ainda tomou um gol no primeiro tempo. Sorte, né? Que o Vergete estava impedido naquele lance, o VAR corrigiu ali e acabou dando impedimento no gol do Vasco. Mas, pressão. É, é, o Grêmio começou a ficar nervoso no final do primeiro tempo. O Alex Santana, mesmo no primeiro tempo, no finalzinho, ele dá uma tesoura no jogador do Vasco. Porque, olha, vou te falar, daqui a pouco poderia até ter pintado um vermelho ali, dependendo da interpretação. Então, assim, não dá, né? Ficou um jogo nervoso, o Grêmio tomando pressão do Vasco. E a bola aérea tá cada. É um problema crônico do Grêmio, praticamente. Um problema crônico do Grêmio. Não tem condições. Vai treinador, volta treinador, vai treinador. E ninguém consegue resolver. Segundo tempo, o que o Mano faz? Começa a colocar o Grêmio um pouquinho mais pra frente. Começa a tentar montar o Grêmio um pouquinho mais pra frente. A primeira coisa que ele faz é tirar o Edenilson, que não tava servindo pra nada dentro de campo. Tira o Edenilson e coloca o Vidiaçante. Talvez tenha poupado o Vidiaçante um pouco pro jogo contra o Alianza Lima na quarta-feira. Beleza, pode ser. Mas ele tira o Edenilson da partida e coloca o Vidiaçante. Ele viu que não deu absolutamente nada de resultado, já saindo com o Vidiaçante ali, o que ele faz? Faz mais modificações, e aí ele empurra o Grêmio um pouco mais pra frente. Ele tira o Kik e o Alex Santana e coloca o Cristaldo e o Pavon. Bom, tu pensou a mesma coisa que eu pensei e que a maioria dos gremistas pensaram. O Pavon virou a solução da partida mais uma vez, pro Mano Menezes. E o pior que o Pavon virou a solução da partida. Olha, hoje a gente precisa fazer justiça aqui. Diogo, tô fazer justiça, peraí, o Pavon não joga nada. O Pavon tá tempos aí, não mostra nada de diferente. Hoje tu vai dizer que ele salvou o Grêmio, que ele ajudou o Grêmio.
Não, eu não vou dizer que ele salvou o Grêmio, mas que ele ajudou, ele ajudou. Ele fez a sua parte dentro de campo, pelo menos. O Pavon hoje, talvez ele tenha feito a sua melhor partida na temporada até agora, tá? Ele deu o passe pro gol de empate, né? Ele depois deixou o André Henrique na cara do gol e o André coloca a bola por cima, acaba acertando o travessão ali, inclusive. Essa, talvez, e talvez não, eu até diria que sim, tá? Porque eu acompanho todos os jogos do Grêmio e pelo que eu vi até agora, foi a melhor partida do Pavon nesta e talvez na temporada passada. Eu diria que até, olha, talvez até a melhor partida do Pavon até agora com a camisa do Grêmio, se não tá em primeiro, tá em segundo logo ali. Porque o Pavon foi bem. Mas, não quer dizer que o Pavon foi extraordinário. Nós estamos comparando o Pavon com ele mesmo. Somente. Somente. Hoje ele foi melhor. Hoje ele foi melhor. Mas, a gente precisa colocar... Quase que eu deixo cair meu telefone aqui. Mas a gente precisa colocar também o gol do Vasco. E o gol do Vasco, gente, é mais uma falha do nosso sistema defensivo. O gol do Vasco, o jogador do Vasco, ele fica sozinho. A bola passa por todo mundo na cobrança de escanteio. E o cara sozinho consegue fazer o gol. Pera aí um pouquinho, né? Isso aqui é treinamento. É por isso que eu tento entender o lado do Mano Menezes quando falta peças, mas eu também não posso absolver o Mano Menezes de culpa no que a gente está acompanhando. O Grêmio está cometendo erros ridículos dentro de campo. O primeiro gol do Vasco, no primeiro tempo, é um erro ridículo. Ali não coloca a culpa no Mano. Não coloca a culpa no Mano porque os jogadores pararam. Eles pararam para pedir uma falta e o jogador do Vasco sobrou a bola, ele chutou e tá mais do que certo. Culpa dos jogadores que foram burros, né? Se a bola tá em jogo, chuta, tira de campo e aí tu reclama. Enquanto tá valendo, tá valendo. Não tem essa de parar. O segundo gol é posicionamento. Aqui é treinamento. Ah, Diogo, mas ele pode ter treinado já. Bom, não tá surtindo efeito. Tenta de outra forma. Tenta de outra forma. O grande lance disso aqui tudo que eu acabei de contar pra vocês, que eu acabei de falar pra vocês, é que o Grêmio do segundo tempo, que foi mais pra frente, que o Mano faz as substituições, tira o Kik, tira o Alex Santana, coloca o Cristaldo, coloca o Pavon, depois ele tira o Alisson que tava morto, coloca o Riquelme, que a gente tanto pede, né? Ele tira o Bright, coloca o André. Esse Grêmio aqui, com um time mais pra frente, foi melhor no segundo tempo. Foi um time que tirou o espaço do Vasco. Porque o Grêmio estava só bola pra frente, bola pra frente, bola pra frente. Por quê? Porque faltava um armador. Faltava alguém pra botar o pé na bola e segurar. Ah, Diogo, então tu tá dizendo que o Cristaldo foi esse cara, o Cristaldo jogou bem. Não. Quem fez isso foi o Pavon. O Cristaldo foi desaparecido mais uma vez. O Cristaldo foi o morto dentro de campo mais uma vez. Esse jogo de hoje, pra mim, pelo menos, mostra o quanto o Grêmio é carente de um jogador com característica de segurar a bola, prender a bola, de armar o time, e quanto o Grêmio precisa contratar um jogador com essas características. O Cristaldo continua sendo insuficiente e hoje a gente contou com um lampejo do Pavon que conseguiu fazer o que o Cristaldo não fez. É isso. É isso. A gente conseguiu contar com um lampejo do Pavon para empatar essa partida. Contra um Vasco que luta para não cair. Contra um Vasco que chegou em São Januário com protestos da torcida. Gente, assim, ó, é uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu não vejo motivo nenhum para comemorar. Motivo nenhum para comemorar. Hoje nós estamos, ou melhor, continuamos, né? Estamos em 12º com 17 pontos. O Vitória é o 17º com 12. Estamos 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. Isso aqui, sim, é algo que a gente precisa, né? Comemorar não, né? Comemorar não, mas respirar um pouco mais aliviado, podemos dizer assim. Talvez. Não é o que a gente gostaria, mas é o que se coloca à disposição do Grêmio neste momento.
Bom, deixa eu virar a chavinha pra gente falar sobre uma outra situação importante antes de encerrar o vídeo aqui, porque o Eduardo Gabardo, antes da partida começar, trouxe uma informação importante lá no seu portal em GZH, na sua coluna em GZH, aliás, que o Grêmio analisa a possibilidade de contratar o zagueiro Fabián Balbuena, de 33 anos, jogador que recentemente esteve aqui no Corinthians, né? No Corinthians, inclusive, fez ali 167 jogos. Ele tá livre no mercado, ele deixou o Dinamo Moscou agora no meio do ano. E o Grêmio analisa a possibilidade de a contratação do jogador. Ele passou pelo Corinthians em 2016, de 2016 a 2018, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele voltou em 2000 ele passou por lá em 2023 também. Depois atuou pelo Cerro Porteño, passou pelo Nacional, pelo Libertad, pelo West Ham, até chegar ao Dinamo Moscou, o último clube que ele teve contrato recentemente. Então, o Grêmio avaliando o zagueiro, o Balbuena, que está livre no mercado de 33 anos. E aí? Boa contratação ou não? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Comenta aqui, quero saber também o que tu achou da partida. Grande abraço, até a próxima.